Grava. Boa noite, José Paulo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Como é que tá essa força aí? Tá indo, tá indo. Eu falei ontem com. Ontem não, hoje, de manhã, falei com o Jardel. Aí eu falei, ó, tem as atividades aqui. Aí ele pegou e falou assim, ó, passa pro menino lá, que é o rapaz que é responsável lá. Pedro, Aí ia estar no sistema para vocês. Eu não sei se eles já colocaram. Eu só consegui colocar à tarde, que de manhã eu dou aula no colégio particular. Eu consegui falar no horário que eu tava assim, como fala? Com folga. No eu horário entrei aqui e livre. ainda não colocaram nada, não. Eita, bexiga. Talvez vai colocar a prova, provavelmente amanhã, então. Porque eles fazem o horário das 9 às 13. Então aí eu Quantas questões vai ser a prova, professor? Oi? Quantas questões vai ser a prova? São 25. 25. São 25 questões alternativas. Cada uma tem 4 alternativas. Não é difícil, não. Acertando 17 questões já tá bom. Tá bom, apesar que o sistema não faz que nem eu, né? O sistema, ele não faz o arredondamento que eu faço. Eu contando 17, 6,8 já vira 7. O sistema, ele faz a pontuação dele. Então, complica. Você tirando 18, acertando 18 questões, dá 7,2, fechou a conta. E hoje o senhor vai passar o quê? Uma revisão para a prova, não? Ah, a gente não conseguiu nem terminar esse bendito livro. Bem dizer que o conteúdo que a gente está desenvolvendo praticamente está envolvendo tudo aquilo que a gente estudou na primeira semana, os primeiros dias. Então, tudo que vocês estão vendo até agora, uma boa parte está lá na prova já. Então, fica tranquilo quanto a isso. Quem vai ver Certo. hoje vai fazer parte também da prova, que é logaritmo. E aí a gente tem que entrar ainda em geometria, na parte de conhecimento de geometria. Nós vimos um pouco com relação a volume, área, mas tem outra situação que são as razões trigonométricas. A minha mãe é professora de matemática também. Ah, é? É, Ela do estado. deve estar gostando de ver essas aulas aí, ou não? Eu não mostrei para ela ainda, né? Não moro junto. Ah, passa o endereço do. Pega o endereço do YouTube e passa para ela. Vou passar, vou passar. Vocês Ela puderem dá aula no estado. entrar lá, dar uma olhada lá. Eu também dou aula no estado. Tá uma encrenca esse negócio, viu? Tá uma briga. É. O sala com 32, 35 alunos, você consegue no máximo 6. 6 alunos em Ela, cada sala. Bom, é isso mesmo. fazer o quê, né? A maior parte não tem condições aqui, onde eu moro mesmo, na região que eu moro aqui, o pessoal não tem condições para estar com o celular, com, com o sistema todo liberado, solto para trabalhar com internet, essas coisas. Às vezes o cara não tem É, dinheiro minha mãe nem para também, não tem dinheiro nem para ela dá aula comprar na região livro. também. Minha mãe dá aula lá no Vila União. Eita, lá é longinho, hein? Olha aquela serrinha ali. Ela dá aula lá. Também o pessoal lá também, ela arrumou até uns celulares de doação para dar para os alunos lá. Hum, não é fácil não. Ela dá aula para o ensino médio ou para as crianças? Não, ela dá aula pros, ela já deu aula para o ensino médio já, mas faz tempo. Agora só dá aula para criança só. É efetiva para criança, né? Ah, sim. Aí sim. Tem essa condição, né? Se ela efetivou para ensino fundamental, Não é? eu, eu sou contratado. Eu não.
não me efetivei. Mas, Não? em questão disso daí, pelo menos com o contrato, né, se a escola no ano seguinte tem aula, eu fico nela. Se não tem, eu aguardo outro. Se não tiver em outra, eu vou passando ano. Eu estou com um colégio particular, então fico não naquela situação de, o que vier tá bom. O que, se não quiser me chamar, não é assim. É que eu também não vou forçar ninguém a fazer as coisas, né? Quer, não quer, posso fazer nada. De uma escola que eu dei É, aula em 2017, os alunos me chamam até hoje, muitas vezes, para tirar uma dúvida ou outra. Então, vou fazendo a minha parte, cada um faz o jeitinho deles. Vamos ver o que rola aí. Bom, verdade. eu vou trazer aqui para vocês o livro. Nós vamos ver aqui parte do que está lá atrás, que em certa forma nós estamos aqui pulando. Ele já foi estudado em várias coisas assim que nós já vimos com relação a polinômios, essas coisas. Então, tudo que nós conversamos a respeito deles já está envolvendo um monte de situações para frente. Então, nós vamos entrar aqui na página 56 do meu livro aqui, mas provavelmente, como é o módulo 2, provavelmente deve ser uma cento e pouca, eu não sei. Então, vamos ver aqui, logaritmos. Aí você avalia assim, o que é um logaritmo? Como é que eu posso dizer que é um logaritmo? Então, o logaritmo, ele é uma operação em que você busca conhecer ou determinar qual é o expoente. O logaritmo nada mais é que o expoente que ali está sem ser determinado, sem ser informado. Nesse caso, você tem uma função exponencial de um número. Então, nessa função exponencial, que nós vimos lá no começo, você tem a elevado a 4, é a vezes a vezes a vezes a. Isso quer dizer, o expoente indica que eu tenho uma multiplicação de fatores iguais. Nesse caso, 4 fatores. O logaritmo é quando eu não conheço esse elemento, esse n que é expoente. Então, nessa condição, o que ocorre? Ocorre que ele vai trabalhar em cima disso. Como aqui nós vamos mexer com logaritmos, o primeiro item que ele mostra é o exponencial de um número. Esse exponencial de um número é aquela casa da potenciação em que ele vai trabalhar futuramente. Para isso, como eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, uma tabela com as 8 propriedades da potenciação. Então, esse aqui você tem a potência de expoente nulo, todo número ou expressão elevada a zero vale 1, sendo o A diferente de zero. Potência de expoente negativo é aquele número que está ocupando um lugar que não é dele. Ele está de cabeça para baixo, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho o elemento, a base elevado a expoente negativo, indica que ele está, o correto dele é como denominador de uma fração. Ele é o divisor de um número, nesse caso o número 1. Também sendo A diferente de zero. Então você pode pensar aí, se eu tiver 2 elevado a menos 3, então não tenho 2, eu tenho meio, é 1 sobre 2. Tudo isso elevado a 3. Quando você inverte ele, você tira o sinal do expoente. E aqui você tem potência de expoente fracionário. Bom, essas duas eu vou trazer vocês aqui na lousa, para vocês verem que essa situação aqui é bem interessante e essa daqui também é muito importante. Vou parar aqui um pouquinho, vou trazer vocês aqui na lousa para vocês verem essa brincadeira. Então, aqui. Então, lá na situação, nós estamos falando lá de 2 processos. O primeiro deles, estamos falando sobre quem? Estamos falando sobre um número elevado a um expoente. Vamos ver aqui com um expoente negativo. Para facilitar, vou colocar logo uma fração.
elevado ao expoente negativo. Nesse caso, eu tenho aqui 3/5 elevado a menos 2. Isso quer dizer, essa fração está numa posição errada. Ela está de cabeça para baixo. Então, como é que eu vou fazer isso se corrigir? Eu corrigindo a posição dessa fração, eu faço a correção também do sinal. Então, para fazer essa correção, eu faço o quê? Inverte a fração. O numerador desce, vira denominador. O denominador sobe e vira numerador. Então, a fração correta é 5/3. E aqui, quando fazemos essa inversão, o sinal negativo do expoente desaparece e fica o expoente positivo. Então, essa é a condição que está lá naquela propriedade. Então, quando você tem aquele processo, você tem essa situação. O expoente negativo quer dizer que o número está na posição errada. Aqui eu tenho uma fração. Como eu pudesse pegar também o número elevado ao expoente negativo. Todo número real também é um número, ou todo número inteiro também é um número racional quando colocado sobre 1. Porque 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, você tendo 2 elevado a menos 10 sobre 1, você inverte esse número. Então, disso aqui nós teremos o 2 elevado a 10 desce e o 1 sobe. Então, ficaremos com 1 sobre 2 elevado a 10. Como ele entrou na sua composição, seu formato real, sua forma verdadeira, o sinal negativo desaparece. Ele perde o sinal negativo. Então, você tem aí a condição. Quando eu tiver com expoente negativo, eu vou ter essa informação. Aí você fala, bom, legal. Entendi que esse negativo no expoente quer dizer que o número está na sua posição não é certa. Mas e quando ocorre lá que eu tenho lá um expoente fracionário? Vamos dizer, eu tenho 25 elevado a 1/3. Ora, o que significa isso? 25 elevado a 1/3. Bom, nessa condição é uma raiz que foi expressa nessa forma. Onde que eu vejo a raiz? Eu vejo da seguinte maneira. Eu tenho a fração, então vou abrir o radical. Dentro do radical, eu trago o 25, que é a base aqui do expoente. Vou ser para dentro. Quem está por cima, nessa condição, é o expoente do 25, que vale 1. Então, esse número é o expoente da base, dentro da raiz. E o 3, o que ele é? Nesse caso aqui, o 3, ele é o índice do radical. Então, eu vou ter aqui, nessa leitura, raiz cúbica de 25. Só que para eu não ficar escrevendo toda vez nesse formato, para não consigo tirar daqui, então qual é o jeito de eu tirar esse radical? O jeito de tirar o radical é colocando na forma de fração. Então, trazendo a fração, o número com o expoente fracionário na sua forma de escrita real, é a raiz que eu tenho do denominador daquela fração. Se eu pegar uma raiz quarta de 17 nessa brincadeira. Vamos ver, deu 17 elevado a 3. Aí você fala, bom, cheguei nisso daqui. Mesmo fazendo a potência, não dá para trabalhar com o 4. Não tem jeito. Então, o que eu faço? Eu vou tirar o radicando. Quem que é o nosso... que eu vou tirar o radical dessa brincadeira? O nosso radicando vira a base 17.
Virando a base, estou tirando da radical, ou radical da brincadeira, então ele abre uma barra acima dele. Então, acima dessa barra, vem o expoente que está para o 17. No caso é 3. E quem vem embaixo? Quem vem embaixo é o índice do radical. Então, nós temos que a raiz quarta de 17 elevado a 3. Então, eu posso escrever de que maneira? 17 elevado a 3 quartos. Essa escrita aqui ainda fica de outra forma. 17 elevado. 3 quartos equivale a 75%. Ou 0,75. 0,75. Tanto faz escrever assim na forma fracionária, na forma decimal, dá na mesma situação. Então, eu vou ter essa condição aqui. Então, essa situação com expoentes, com a potenciação, ele vai trabalhando as propriedades. E você tem lá, se eu pego uma propriedade bases iguais no caso, quando eu tenho bases iguais na potência, o que acontece? Na multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e faço a soma Professor, dos expoentes. Oi. a lousa está um pouquinho para cima, não sei se é no meu computador. Não estou conseguindo enxergar aí a posição da câmera do senhor. Espera aí que o programa também que é diferente do que eu uso de manhã. Melhorou? Opa, 100%. Ah, joia. É que de manhã eu uso um programa e agora à noite eu uso outro. Dá essa diferença. Então aqui o que acontece? Bases iguais, conserva a base. Vai somar os expoentes. Quem que eu posso colocar aqui como exemplo? Aqui a gente pode colocar número. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Então o que acontece? A base igual 2. Tenho 3 mais 5. Então isso nós teremos 2 sobre o 2 elevado a 8. Essa é a primeira propriedade daquela potenciação que eu mandei uma tabela para vocês. E aqui nós teremos, contrário da multiplicação, divisão. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. O que acontece? A base continua sendo normal. O que diferencia aqui é que o expoente do numerador subtrai o expoente do denominador, no caso de uma fração. Na forma da divisão, o expoente do dividendo subtrai o expoente do divisor. Então, 5 menos 3. Então, nós teremos aqui 2 elevado a 2. Então, eu tenho aqui bases iguais nessa situação. E se eu tiver bases diferentes, como é que fica? 3 elevado a 7 vezes 4 elevado a 7. Opa! Nessa condição, quem é igual é o expoente. Então, eu vou abrir um parênteses e vou tirar esse expoente que está distribuído para 3 e 4. Eu vou ter 3 vezes 4 dentro do parênteses. Fora do parênteses acima dele, teremos o 7. Aí nós resolvemos o parênteses e colocamos com a potência do 7. Então, nessa condição aqui, você tem potências iguais, ou expoentes iguais, para bases diferentes na multiplicação. O mesmo pode acontecer na divisão. 3 elevado a 7 dividido por 4 elevado a 7. Então, abro parênteses de novo. 3 dividido em 4, tudo elevado a 7. Esse caso aqui ainda pode servir da forma fracionária. Abrimos aqui, 3 por 4
tudo elevado a 7. Então, são essas maneiras que nós trabalhamos com as potências. Então, nós temos aí identificações com a situação de trabalho com potência. O nosso amigo aqui... Professor, Oi, e se for tudo diferente? tudo diferente? Base e expoente, 5, 2, 6, 3. Nesse caso, você é obrigado a fazer as potências e depois fazer a multiplicação. No caso aqui, você vai ter essa situação aqui, o 2 não vai resolver nada junto com o 3. Então, aí o 5 também não pode fazer nada com o 6, que é tudo diferente. Você resolve a potência do 5. 5 ao quadrado dá 25, vezes a potência do 6 elevado a 3. Então, eu tenho 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Aí você é obrigado a fazer as potências. Certo? Quando eles não são certo. nada iguais. Nem na potência, nem na base. Então, você tem que fazer esse trabalho. Você faz as potências de cada número e faz a multiplicação final deles. Ou, por outro exemplo, 6 elevado a 7. Deixa eu ver aqui um outro número que não dá divisão com 6. 11 elevado a 8. Não tem como fazer nada nesse caso. Eu vou calcular o 6 elevado a 7 e o 11 elevado a 8. Não vai ter outra forma. Entendi. Para eu igualar aqui, para eu igualar esses expoentes, não vou ter muita condição, porque se eu pegar aqui 11 elevado a 8, é o mesmo que 11 elevado a 7, vezes 11. Então, nesse caso aqui, ainda vai continuar um elemento diferenciado, porque aqui no caso eu poderia fazer isso. Só que ocorre 6 elevado a 7, 11 elevado a 7, vezes 11. Olha a briga que dá. Eu não consigo tirar esse daqui para fora, porque tem esse aqui. Então, esse daqui também vai dar complicação. Se eu jogar o expoente para fora, esse outro 11 também vai ser elevado ao mesmo expoente. Então, a briga aqui não dá para resolver. Ele para nessa condição mesmo. A não ser que você calcule, por meio da calculadora científica, o valor do expoente de 6 elevado a 7, o expoente de a potência de 11 elevado a 8. Fora isso, você vai manter nesse formato mesmo. Então, vamos dizer, você fez uma conta, trabalhando com a potência, e chegou nisso aqui. Para aqui, acabou. Assunto morreu. Não vai ter como fazer nada. Não tem como resolver mais nada. Ele para naquele ponto ali. E com isso tudo, com essas propriedades que nós estamos vendo aqui, com relação à potenciação, nós entramos com logaritmo. Porque algumas aqui nós estamos vendo o expoente, estamos conhecendo o expoente. Aquele lá de cima não é diferente, não é desconhecido. É genérico, generalizado. Então, esses aqui de cima são generalizados. Esses outros aqui pode acontecer que o expoente é desconhecido. Aí é que entra o logaritmo. Para facilitar a brincadeira com o logaritmo, o que acontece? Tem uma pequena frase criada pelos matemáticos que criaram o modelo de trabalho de 2008. Do ano 2008 para que vem até o ano de 2019, alguma coisa assim. Mais precisamente para 2016. Que é aqueles caderninhos amarelo, outro caderninho verde. Então, o que acontece? Ele indicava o seguinte: quando o expoente é a questão, o logaritmo
esse Q é mudo. Logaritmo é a solução. Aí você pensa, mas o que é esse logaritmo? De uma certa maneira, o logaritmo ele é o inverso da função exponencial, um elemento exponencial. É o inverso dessas brincadeirinhas aqui, quase. E ele trabalha assim de forma. A escrita do logaritmo, ele tem esse formato aqui que eu vou colocar agora para vocês. Logaritmo de A na base B é igual a C. Aí você fala, já vi isso na minha vida, já vi um dia isso na minha vida. Vamos ver quem é quem nessa brincadeira. O A é chamado logaritmando. C é chamado logaritmo. E o B é chamado base. Logaritmo, se você procurar na história dele, de John Napier, que começou essa história, esse trabalho com o logaritmo significa expoente. E bem claro nessa situação, que se você pegar para resolver o logaritmo, você vai pegar quem? Vou pegar B, elevar ao elemento C, logaritmo, e fazer igualdade com o logaritmando. Então, eu vou pegar a base, elevo a C e faço igualdade com o logaritmando A. Então, nessa condição, tem lá B elevado a C é igual a A. Essa é a condição de trabalho com o logaritmo. Então, você olhando essa situação aqui, vamos dizer que esse chapeuzinho aqui, eu trouxe do Excel. Esse chapeuzinho aqui, em algumas calculadoras científicas também tem. Esse chapeuzinho quer dizer elevado. Esse negócio, então, está dizendo a seguinte proposta. B elevado a C é igual a A. Então, quer dizer que o logaritmo se tornou expoente. Lá na condição, o valor do logaritmo é o valor do expoente. Por isso que quando o expoente é a questão, o logaritmo é a solução. Você entra nessa condição aqui para desenvolver com ele. Aí você avalia. Quando que eu vou ver? Quando que eu vou trabalhar com isso? Com esse expoente desconhecido? Eu vou ter que trabalhar esse logaritmo aí que já vi no ensino médio, tive bronca de trabalhar com ele, ou já vi no ensino médio, gostava de trabalhar com ele. O que acontece com o logaritmo nessa condição, então? Acontece que o logaritmo, se eu pegar lá um valor bem simplesinho, 2 elevado a x igual a 16. Aí você vai, isso aí é fácil. 2 elevado a x igual a 16 está na forma exponencial. Tá na forma exponencial. Mas qual é o valor daquele expoente? Aí você pensa assim, qual seria a outra pergunta que eu poderia fazer com essa condição? A outra pergunta que a gente pode fazer sobre essa situação é: qual é o logaritmo de 16 na base 2? Sendo que esse logaritmo vale x. Pronto. A pergunta aqui, qual é o valor de x? Para que tenhamos que 2 elevado a x seja igual a 16. Uma pergunta mais simples. Qual é o valor do logaritmo de 16 na base 2? Sendo que ele foi mencionado como x. Aí você fala, peraí. Se eu fizer esse caso aqui, como foi feito lá no começo, do logaritmo, eu vou sair nisso aqui. Então, o que eu tenho que fazer com essa função exponencial aqui? Eu tenho que trabalhar esse 16, tenho que fazer a fatoração do 16
não por todos os fatores primos, mas pela base que está aqui igualado. Nesse caso, a base 2. Então, eu pego o 16, jogo no rascunho e faço as divisões sucessivas com a base 2, que está lá junto do expoente, está lá elevado com o expoente x. Então, vai ficar quem? Por 2. Já está dando os 10 minutos. Eita, bichinho rápido esse negócio. Por 2, nós temos 8. Por 2, nós temos 4. Por 2, nós temos 2. Por 2, nós temos 1. Chegou no 1 aqui, é a resposta final, o quociente final. Então aqui nós temos quantos fatores iguais? O fator aqui é 2, e ele se repete 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Então quer dizer que o nosso amigo 16 tem o nome 16, mas o seu apelido é 2 elevado a 4. E o que acontece ali? O nosso outro amigo, que continuou quietinho, é o nosso 2 elevado a x. Você repara, então, que igualamos as bases. 2 elevado a x e 2 aqui com elevação a 4. Bases iguais, a gente cancela a ideia da base. Esquece a base. Ficamos com quem? Fazemos a igualdade dos expoentes. Nessa condição, x é igual a 4. Pronto. O expoente tem que ser 4, para que aquela igualdade seja verdadeira. Qual outra forma que eu posso, qual outra pergunta que pode ser levantada com logaritmo, sem aparecer a questão exponencial? Logaritmo de 25 na base 5. Quanto vale? Ou logaritmo de 25 na base 5 vale n. Qual o valor de n? Então você vai pensar, bom, pela definição de logaritmo, 5 elevado a n tem que ser igual a 25. Então vou fazer quem? 5 elevado a n vale 25. Que nem fizemos com 16, fazemos com 25. Só que não com a base 2, com a base 5. Então, nessa condição, teremos 5 elevado a n é igual a 5 elevado a 2. Bases igualadas, cortamos as bases. Temos, então, que n vale 2. Para que 5 elevado a n seja igual a 25, nós teremos, então, 5 elevado a 2 vai dar 25. E se acontecer um número, logaritmo na base 8, de 512, igual a m. Então, qual vai ser o valor de m para que essa questão do logaritmo exista? Então, 8 elevado a m tem que ser igual a 512. Aí você fala, vou ter que fatorar os dois por 2. Transformar o 8 e o 512 por 2. Vai fazer por 8. A base é 8. Aqui ele não pediu para a gente transformar para uma base mais simples possível. Ele quer que você resolva o logaritmo. Então você analisa. Eu vou pegar esse 512 e vou trabalhar para chegar a 8. Então como é que eu vou fazer isso? Como aqui sabemos que a multiplicação de bases iguais, eu pego o seguinte. 8 vezes 8, nós temos 64. Pego o 64 e multiplica por 8. 8 vezes 4, 32. Sobra em 3. 8 vezes 6, 48. Com 3, 51. Então formou 512. Quantos 8 nós usamos? 1, 2, 3. Então quer dizer que m, para essa situação,
tem que ser igual a 3, sendo expoente do valor 8. Tudo bem? Tranquilo? A coisa parece complicada, mas ela não é tão assim não. Nesse caso aqui, a gente está vendo somente a definição do logaritmo. Aí, no caso do logaritmo, nós temos outras informações que são bem interessantes em questão de aplicações dele no nosso dia a dia. Por exemplo, no nosso dia a dia nós não temos terremotos. Frequentes assim, não. Mas no Japão tem. Então, eles são obrigados a utilizar uma equação que eu tenho logaritmo, e nessa condição ele consegue determinar quais são as intensidades dos terremotos que lá acontecem. Da mesma forma, dá para calcular com logaritmo uma questão de tamanho de uma criança, de evolução de uma criança, de uma pessoa, e assim vai. E com logaritmo também nós temos as propriedades. Então nós temos aí três propriedades e a mudança de base. Aí você olha assim, você pensa, bom, quem seriam essas propriedades? Como é que ficaria essas propriedades? Facilitaria trabalhar ele? De certa forma, sim. Uma das ideias principais do logaritmo, que a gente ainda tem que levar em consideração, é a condição do seguinte. Esse b, essa base, ela não pode ser igual a 1, porque 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1, então não vai ter graça a brincadeira. E o b não pode ser elevado a 0, o b não pode ser igual a 0. Então, essa base tem essas duas condições. B não pode ser igual a 0 e não pode ser igual a 1. Tem que ser maior que 1. O que acontece então? Se B é diferente de 0 e é maior que 1, eu só vou poder pegar a parte de 2 para cima. Quando chegar no 9, de 2 a 9 é obrigado a aparecer. Quando chega no 10, o log, apenas escrito log, já indica que a base é 10, o logaritmo decimal. Então, o logaritmo com base 10, ele aparece se ele quiser, não é obrigado a aparecer. Mas o logaritmo de base menor que 10 ou base acima de 10 é obrigado a aparecer o valor da base. E o logaritmando não pode ser número negativo, não pode ser número negativo. Então, nessa condição aí, o valor sempre vai ser positivo. Você está sempre trabalhando com os números ali naturais, ou números racionais, no caso, só que positivos, nada negativo. Porque aqui eu posso ter elevado a qualquer número real positivo, racionais, inteiros, desde que eu mantenha o sinal sempre positivo. Então nós vamos brincar mais um pouquinho com essas coisinhas aqui, só que com uma outra situação de aplicação do logaritmo. Então, se eu pegar lá, logaritmo deixa eu ver aqui um número, não, vou colocar elementos genéricos, depois eu trabalho com primeira propriedade do logaritmo. Logaritmo de um produto. O que é o produto? O logaritmo de um produto é o logaritmo de uma multiplicação entre duas bases, normalmente diferentes. Deixa eu fazer mais dar uma paradinha aqui, fazer mais um print para pegar todo mundo. E falta menos de 1 minuto. Daqui a pouquinho vai cair aqui a nossa chamada. Até aqui tudo bem, gente?
Tranquilo? Tranquilo. Bom, então aqui nós temos o logaritmo de um produto. Produto é o resultado da multiplicação. Então, se eu pegar essa aqui é a primeira propriedade que nós vamos trabalhar.